Boa noite. Até pouco tempo atrás, a definição de gênero, que seria um grupo com iguais características essenciais, era o que poderia ser utilizado para identificar um homem ou uma mulher. Nos últimos tempos, no entanto, é preciso ir além e pensar em identidade de gênero, que é construída ao longo da vida, tendo como base a questão biológica. A identidade de gênero também diz respeito à imagem física, de como a pessoa é tratada e como ela se sente. Para falar sobre esse assunto e sobre as cirurgias de transgenitalização, isso é, de mudança de sexo, o Frente a Frente recebe o urologista Walter Koff, pioneiro no Brasil nesse tipo de procedimento. Também participam do programa de hoje os jornalistas Gabriel Galli, cofundador do grupo Frida de Gênero e Diversidade, e Marta Croce, repórter da TVE. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you. Isso do nome do pintor? Dr. Walter, boa noite. Nós estávamos aqui observando um trecho do filme Garota Dinamarquesa, filme que concorreu ao Oscar, e que trouxe à tona o assunto da questão da identidade de gênero, uma história que se passou há quase 100 anos. E mesmo 100 anos depois é um assunto que ainda causa surpresa, né? E provoca polêmica quando entra em debate na sociedade. O senhor foi pioneiro no Brasil nas cirurgias de mudança de sexo. Porto Alegre é um polo, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um polo do Brasil desse tipo de procedimento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de o que levou o senhor, como médico, a se dedicar a esse assunto, a esse tema. É um assunto que realmente a transexualidade foi muito discriminada já no Brasil e no mundo, né? Ainda é, o que pareça ainda é, não pense que é aceito por todas as pessoas, não. Eu estudei urologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e o meu chefe lá, que era um dos urologistas mais famosos do mundo na época, fez uma cirurgia que eu ajudei a fazer. E eu me entusiasmei. Achei o assunto fascinante, comecei a estudar o assunto e a partir daí, quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a pensar em fazer aqui. E o primeiro caso que eu fiz foi em 1976, no Hospital de Clínicas, né? Não era sequer autorizado ainda legalmente no Brasil ainda. Não havia uma segurança jurídica que se pudesse fazer, todo mundo tinha muito medo. Ainda mais porque tinha havido um processo de uma década antes, na década de 60, em São Paulo, de um cirurgião plástico, o professor Milan, que realizou a cirurgia no transexual, que se arrependeu, processou e ganhou o processo. Ganhou indenização e o médico foi condenado à prisão, inclusive.
Ele não cumpriu, logicamente foi transformado em pena alternativa. Isso assustou muito as pessoas, então a gente tinha muito receio. E o receio maior é que não tinha um apoio psicológico e psiquiátrico que pudesse ajudar no diagnóstico. O grande problema é o diagnóstico, quer dizer, se realmente é transexual e quer fazer a cirurgia, tudo bem, mas a segurança de que isso seja verdadeiro, o cirurgião não pode ter. E desde o começo a gente separou a parte cirúrgica da clínica. Quer dizer, o cirurgião não toma a decisão de operar o paciente. Quem toma a decisão é a equipe clínica, psiquiátrica, psicológica. O cirurgião executa depois. Nós separamos de propósito para evitar realmente a influência de um no outro, né? De uma equipe na outra. E a reação das pessoas na universidade, no hospital, nos movimentos aqui da cidade, como foi para o senhor lidar com isso? Como aconteceu? Não, realmente foi complicado. Eu vou recordar para vocês, na década de 80, eu operei a atleta Edinancy, que era uma judoca brasileira. Ela nasceu homem, né? E eu tive que fazer no Hospital Moinhos de Vento. Até no Clínicas não foi encarado com bom tom em fazer lá no hospital, uma coisa polêmica, né? Depois ela foi a primeira atleta masculina a competir no setor feminino com autorização do Comitê Olímpico Internacional. Ficou histórico isso. Infelizmente ela não conquistou uma medalha para o Brasil, mas ela era uma boa judoca, né? Então, desde o começo, foi muito difícil toda a discriminação dentro do hospital, pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, pela direção, pelas pessoas, pelos pacientes. É que assim, os quartos não são individuais no Clínica do SUS. Então, assim, colocar uma transexual num quarto que tenha homem, então se colocava onde tinha mulher, a mulher reclamava, ela não é mulher, ela está aqui com a gente. Quer dizer, essa luta sempre houve. Ainda existe, mas diminuiu muito agora. E programas como esse e a imprensa têm ajudado muito a desmistificar o problema, né? Que não deve ter essa profundidade de sentimento como tem aí. Eu ia perguntar justamente sobre essa questão de estar na mídia, um filme indicado ao Oscar, com atores reconhecidos, o ator vencedor de Oscar já, o diretor com 2 Oscars, quer dizer, em que medida essa popularização, vamos dizer assim, ou pelo menos essa visibilidade, pode ajudar a combater um pouco o preconceito nesse campo? Eu acho que adianta muito isso, eu acho que realmente tem um uso muito grande. Inclusive, de estimular as pessoas que estão recolhidas a se exporem e tentarem fazer o sonho deles, que é se transformar o sexo. Nós temos um problema no Brasil que a proporção entre transexual feminino para masculino, de masculino para feminino, é 10:1. Isso não é a proporção mundial. Então, as nossas mulheres transexuais não estão se expondo, não estão procurando tratamento. E isso é interessante porque vai estimular, né? Tem gente que sofre muito com isso, desde a infância, escondido, né? A atriz Angelina Jolie trouxe a público uma questão e foi duramente criticada por um lado e por outro lado foi muito elogiada quando ela coloca a questão da sua filha, que de 10 anos agora, que pede para ser chamada de John e que não gosta de usar roupas femininas. Ela disse que não ia fazer a filha sofrer e ela se veste como quer e cortou o cabelo. Então, algumas pessoas disseram que ela estava expondo a filha porque é uma criança, né? Por outro lado, alguns psicólogos dizendo que ela está fazendo certo porque ela deve deixar a filha se vestir como se sente. Há a questão da escola e social, quer dizer, essa criança, se ela vai se vestir como menino, vai sofrer bullying. Como que os pais devem lidar na medida em que essa é uma questão que ela começa a aparecer já na infância, né? Muitas vezes, na maior parte dos casos é na infância. Tem casos tardios, incrivelmente que pareça, tem casos que aparecem depois dos 30, 40 anos, que são os casos mais difíceis para a gente decidir. Eu acho que a Angelina Jolie é muito corajosa. Além de ser uma mulher lindíssima, grande atriz, né? Ela inovou, ela adotou crianças de várias raças. Ela inovou quando ela divulgou o problema do câncer de mama dela e de ovário, que foi uma comoção. Até hoje é polêmico o que ela fez, e ela fez muito bem. E agora, com esse fato aí, demonstra que ela realmente é uma pessoa realmente que enfrenta as situações difíceis, né?
E a gente está falando, acho curioso que se trouxe, né, o filme A Garota Dinamarquesa, porque ele é uma peça importante, né, para a divulgação de ideias, para combater o preconceito, mas ao mesmo tempo também há uma polêmica envolvendo o filme, assim, dos movimentos de pessoas trans, de travestis, transexuais, que questionam, né, por que não se teve, por exemplo, uma atriz trans fazendo esse papel, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente fala um pouco sobre identificação, né? Sobre como as pessoas se identificam na situação em que elas vivem. Então, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor avalia a participação das próprias pessoas nesse processo de decisão sobre a sua própria transexualidade. Porque o senhor falou, assim, né, que é difícil entender como entender o momento, né, em que você tem, por exemplo, certeza que aquela pessoa é transexual, né? Então, fica uma decisão de um grupo, né, que vai decidir sobre a vida da outra pessoa. O senhor acha que essas pessoas elas teriam que ter talvez um pouco mais não sei, talvez de força na decisão sobre as suas próprias vidas? É uma ideia interessante. Na verdade, nós temos uma associação lá dos nossos pacientes que tem lutado para várias conquistas, né, e ainda faltam muitas, né? Então, eu acho que a participação é interessante. Eu teria que se pensar uma maneira prática de fazer isso, porque assim, uma equipe acompanha uma pessoa durante 2 anos, quinzenalmente, com entrevista, 2, 3 horas de entrevista, e os transexuais, os outros não participam disso. Como é que eles vão decidir no final disso? Com que dados que eles vão ter para decidir, né? Mas é uma ideia que eu acho que é aproveitável e é interessante, uma maneira de colocar também a comunidade a tomar decisão junto, né? Acho que é interessante a ideia, sim. O senhor falava que não existe, que é muito difícil o diagnóstico do transexualismo. Não há nada clínico ou biológico, alguma carga genética, não sei, porque não é minha área, que dê um embasamento para esse corpo clínico poder ter uma decisão que vá além do comportamental? Infelizmente não tem, né? Na verdade, a gente não sabe por que existe o transexualismo, né? Exatamente porque se isso é um problema realmente genético ou congênito, ou se isso é adquirido depois. Nós temos alguns casos que deixam a gente em dúvida. Por exemplo, nós temos um casal não, nós temos gêmeos univitelinos idênticos. Um era transexual, foi operado por mim. O outro é heterossexual, é casado e tem filhos. Teoricamente, gêmeos são iguais em tudo. Gêmeos univitelinos são iguais em tudo, até no temperamento. Então, por outro lado, nós temos uma família que são 2 transexuais na família, um operado, o outro não quis operar, um é homossexual e um é heterossexual, na mesma família. Então, demonstrando que talvez tenha um fator familiar no meio. É um assunto que está em discussão ainda, realmente está em discussão. Existe uma grande pressão da comunidade transexual de tentar mostrar que realmente isso é uma opção da pessoa, que isso não tem nada a ver com coisas físicas, doença física, etc. É um assunto que está em debate ainda e hoje em dia o debate é acirrado nesta parte, né? E agora, respondendo à tua questão, infelizmente não existe um exame ou exames que mostram que a pessoa é transexual. Tudo é baseado em depoimentos, em vivência, em esclarecimentos, em conversas demoradas, horas e horas e horas a fio, quando a equipe se convence de que é um transexual. Alguns casos não é difícil. Desde criança, desde os 3, 4 anos de idade, querendo se vestir de mulher, brincando de boneca, a mãe brigando, o pai brigando, apanhando dos pais, etc. Mas tem casos muito difíceis de se saber, muito difíceis. O senhor falava que tinham dois transexuais na família, um era homossexual e o outro heterossexual. Eu gostaria que o senhor fizesse bem essa definição, porque há muita confusão, as pessoas confundem muito a transexualidade com a homossexualidade. Mas a diferença é muito grande. O transexual quer trocar de gênero e o homossexual não. Ele está bem no seu gênero. Então essa é a diferença. O comportamento sexual não importa. O que interessa é isso. O transexual não quer ficar naquele gênero.
Ele faz qualquer coisa, inclusive faz cirurgias imensas, faz amputações, faz mutilações, entre aspas, para poder trocar de gênero. O homossexual não quer saber nada disso. Ele não se interessa em trocar de gênero. É outro assunto. Então, isso é bem diferente. Mas, na verdade, existe uma variação, uma gama de variação entre homossexual e transexual que, às vezes, quando está no meio disso, é complicado, né? O senhor falou sobre a questão biológica agora há pouco, e aí eu me recordo que há um grande movimento também, né, dos movimentos sociais, e inclusive do Conselho Federal de Psicologia, para que deixe de se considerar a transexualidade como uma patologia, né? A questão da despatologização das identidades trans. Por um lado, existe a visão de que, obviamente, assim como a homossexualidade, a transexualidade não seria uma doença, né? Que depois foi reconhecida, mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação de que o SUS, por exemplo, não venha a cobrir o tratamento, né, dessas pessoas, porque não é considerado uma doença, né? Como que o senhor vê isso dentro do PROTIG, do programa? Bom, a razão disso que eu vejo, que talvez muitas pessoas não se dêem conta, é que se refere à discriminação. As pessoas querem que tire do Código Internacional de Doenças para não ser discriminados. Essa é a razão essencial, né? Eu acho que isso não seria suficiente, na minha opinião. A discriminação se vence de outro modo. Se vence com filmes, com palestras, com apresentações, com o conhecimento que se tem do assunto, com a divulgação. E isso mudou muito desde que eu comecei há 30 anos atrás ou mais. Mudou muito. Era terrível colocar um paciente no hospital nessas condições. Todo mundo criticava. E já mudou muito, agora já se aceita, né? Então, eu acho que o progresso está sendo feito. Mas pela sua experiência, assim, de lidar com o serviço público, com a saúde pública, caso viesse a não ser mais considerado um transtorno, por exemplo, o senhor acha que o SUS continuaria com as suas políticas? Continuaria, não ia revogar a portaria. Eu acho que continua igual. Não importa isso. Doutor Walter, isso que o Gabriel citou, acho que é importante, né? A participação do SUS, né? A importância do SUS nesse tipo de cirurgia, porque desde 97 a legislação brasileira permite, né, a realização de cirurgia. Desde 2008 o SUS ele paga a cirurgia, né? Foi em 2007, né? Em 1997 surgiu a portaria do Conselho Federal de Medicina, que tem valor legal, que tornou a cirurgia ética, ou seja, ela pode ser feita sem problemas, dentro de algumas premissas, né? Por exemplo, na época tinha que ser maior de idade, como ainda continua hoje, 2 anos de preparação, hospital universitário, projeto de pesquisa, tudo isso foi feito. Hoje em dia não precisa mais projeto de pesquisa, não precisa mais ser hospital universitário, né? E isso foi em 97. E no ano 2000 saiu a primeira cirurgia no Brasil feita com as novas regras. Foi feita no Hospital de Clínicas por mim. E desde então realizamos 178 cirurgias de homem para mulher nesse período. O SUS passou a pagar a cirurgia a partir de 2007, né? De 2013. Então demorou muito realmente. 2007, sim. 2013 foi de feminino para masculino. O senhor comentava que anteriormente, aqui o Rio Grande do Sul foi também pioneiro, o estado do Rio Grande do Sul também, ele pagava cirurgias. Antes do SUS. Exatamente. Então, antes do SUS pagar, antes de 2007, a gente fazia, através de um convênio, Hospital de Clínica, Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, foi uma atitude dos 3 governadores que permitiram isso, uma atitude muito elogiada e elogiável até hoje, porque isso nos tornou pioneiro e permitiu esse avanço todo. Boa parte do avanço do tratamento transexual no Brasil se originou aqui em Porto Alegre, né? A gente tem orgulho de ter sido incentivador dessa área toda, né? E hoje a gente sabe que, a nível federal, assim, vamos pensar, né, em vários estados, há talvez um processo de desaparelhamento de muitos hospitais, né, que faziam esse processo. Talvez só aqui em Porto Alegre, né, a gente tenha esse processo tão bem estabelecido, né, claro, ainda com as suas limitações, né? E como o senhor avalia a situação atual, assim, do atendimento? Pois é, a situação política brasileira complicou muito isso, né? No primeiro governo da presidente Dilma, ela formou um grupo de trabalho importante no Ministério da Saúde para tratar
esse problema de gênero, não só de gênero, como também de homossexuais e até de prostituição, né? Atendimento dessas pessoas que se prostituíam. Mas esse programa está meio desativado agora. E dos 4 centros brasileiros que faziam a cirurgia, eles queriam que tivesse 8 centros, formar mais 4. Na Bahia, no Nordeste, aqui no Centro-Oeste. Dos 4, só 2 funcionam ainda hoje, o nosso, como sempre, funcionando, e mais São Paulo, que está patinando, porque começou há pouco tempo. Goiás e Rio de Janeiro já não realizam mais a cirurgia. Então, uma pessoa do norte do país, por exemplo, que quisesse passar pela operação, teria que vir para cá? Estão vindo aqui. Acontece isso hoje? Sim, nós estamos atendendo gente do Brasil inteiro. O problema é financeiro, o SUS financia a viagem, tem que vir no mínimo uma vez por mês, de preferência 2 vezes ao mês. Complicado, né? A pessoa mora no Ceará. Doutora, a gente vê claramente no filme, eu observei muito em entrevistados, o profundo sofrimento psicológico do transgênero, né? E essa confusão que existe, às vezes, com a questão do homossexualismo, que tem a coisa do gay, do alegre, porque quem se aproxima dessa questão vê que é uma coisa muito diferente, né? O senhor acha que esse tipo de informação clínica mesmo, de saber que o transgênero tem esse sofrimento, sim. passa por esse sofrimento, isso precisa estar, de alguma forma, mais claro nas pessoas que fazem as políticas públicas e mesmo nos militantes dessa causa, de fazer essa distinção? Não, eu creio que tem, mas eu acho que já está bem evoluída essa distinção aqui no Brasil, felizmente, né? Eu tenho a impressão. Um fato interessante que ocorre é que essas pessoas transexuais, que eu digo, eles têm dificuldade familiar, amorosa, logicamente, no trabalho, na escola, na vida social, né? E sempre se colocou assim a seguinte questionamento: será que a cirurgia melhora a vida dessas pessoas nessas várias nuances que eu falei? Então nós fizemos esse levantamento. Foi o primeiro trabalho publicado no mundo a respeito do assunto em 2009, que nós mostramos, através de instrumentos adequados, que as pessoas tinham melhora na vida privada, social, familiar, educacional e no trabalho. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem certeza de que a cirurgia é benéfica, né, para esses pacientes, porque senão não teria sentido fazer a cirurgia, satisfaz a pessoa, ele continua sofrendo em todo sentido. Então, houve isso, realmente se conseguiu demonstrar, e isso foi coisa pioneira nossa aqui. E aproveitando que a gente está falando de políticas públicas, né, fico pensando que, acho interessante que o senhor falou dessa questão assim, de a cirurgia melhorar a vida da pessoa, e eu fico pensando na saúde das pessoas, no tratamento integral, né, porque a saúde do homem ou da mulher transexual, obviamente, não se resume à questão da cirurgia, né, e muitas vezes a pessoa não se sente acolhida, por exemplo, quando vai a um urologista, a uma ginecologista, né, que talvez até não saiba lidar com essas questões, né. O senhor acha que falta talvez uma melhora na qualificação das pessoas? Talvez isso deva ser, a saúde integral da pessoa trans deva ser uma política pública? Não, justamente é uma política pública. Existe essa comissão no Ministério. Eles estão um pouco parados agora, que as coisas estão difíceis lá em Brasília, né? Mas existe e eles pretendem avançar. Inclusive, o Brasil está servindo de exemplo a alguns outros países. Nós tivemos a visita aí da filha do presidente de Cuba, do Raul Castro, da Mariela. Ela veio para ver o nosso sistema ele pretende implantar em Cuba isso, né? Então a gente também está ajudando a vários outros países a tocar para frente. Não é em todos os países do mundo que existe cirurgia para transexual. Doutor Walter, eu vou pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o médico urologista Walter Koff.
Dr. Walter, o senhor no final do primeiro bloco falava sobre a questão do cenário internacional, né, das cirurgias de mudança de sexo. O Brasil é um país avançado em relação às cirurgias de mudança de sexo. E em relação a outros países, o senhor comentava também que a Tailândia é o principal polo hoje de cirurgias, né? Exatamente. É interessante que não são muitos os países do mundo que se faz a cirurgia, né? Em alguns até é vedado fazê-lo, né? Temos, por exemplo, países de muçulmanos, onde tem influência grande a religião muçulmana no Estado, eles não permitem a cirurgia. O Japão não permite a cirurgia. O Japão não permite transplante de órgãos de doador vivo. Por exemplo, a mãe não pode doar o rim para o filho. No Japão não é permitido. Então as coisas variam. A América Latina é bem liberal nessa parte. Tem 2 ou 3 centros. Tem 3 centros na América Latina, fora o Brasil, que fazem bastante, que é o Chile, o Equador e o México, né? E muitos países da Europa não fazem ainda. Na Turquia eu fui o primeiro a fazer isso. Fazem 12 anos que eu fui à Turquia, fui convidado e fiz cirurgia lá. E é um país muçulmano, né? Mas a religião não tem uma influência grande no Estado turco, né? Então é interessante que ainda com tudo isso ainda tem países que não permitem fazer a cirurgia. E o senhor tem acompanhado casos de pessoas que saem do Brasil para ir, por exemplo, para a Tailândia fazer esse tipo de cirurgia? Tenho acompanhado muito. Eu tenho muitas pacientes que não quiseram esperar 2 anos e tinham condições financeiras, porque lá tem que pagar, fizeram na Tailândia, depois voltaram. Às vezes tinha que fazer algum complemento cirúrgico que eu fiz aqui com elas, porque aí não tinham que voltar para a Tailândia. Eles fazem muito bem a cirurgia na Tailândia, é uma coisa comum na Tailândia fazer. Talvez o país que mais faça no mundo é a Tailândia. O senhor falava de não querer esperar. Aqui no Clínicas esse tratamento tem o acompanhamento psicológico, enfim, multidisciplinar, de 2 anos. E depois da cirurgia... 4 anos nós temos. 2 anos antes, 2 anos depois. São 4 anos. Qual é o retorno que vocês têm a partir da cirurgia? Pois justamente, é isso que nos permitiu publicar o trabalho que eu falei para vocês. Hoje em dia nós temos mais de 15 trabalhos publicados no mundo todo. E permite que a gente tenha material para poder publicar, né? Qual é o resultado da cirurgia, como é que a transformação emocional das pessoas na sua vida, etc. Então, nós temos contato com esses pacientes. E muitas pacientes continuam em contato conosco, comparecendo a nossos encontros durante anos a fio, muitos anos. E qual é o principal desafio, assim, pela sua experiência, pelo que acompanha, para as pessoas depois que elas fazem a operação? Os desafios são muitos ainda, né? Nós temos, infelizmente, uma percentagem alta, quase 30% de prostituição, né? E muitas continuam na prostituição depois da cirurgia. A gente procura ajudar a poder sair dessa vida e procurar outra maneira de ganhar a sua vida, né? Então a gente tem tido algum êxito nisso. Esse é um problema que nós temos realmente. Uma coisa que nós constatamos também é que suicídio e tentativa de suicídio praticamente desaparece quando se trata os pacientes. Nós nunca tivemos nenhuma tentativa de suicídio, nem suicídio no programa, mas sabemos de casos, antes de entrar no programa, que houve tentativa de suicídio, várias tentativas de suicídio. Outra situação também que nós temos pouco, e antes de entrar no programa tinha muito, era automutilação. O paciente tenta se automutilar, retirar testículo, retirar o pênis fora em casa, né? Nós tivemos 2 casos, tentativa. Uma bem-sucedida e uma não, de pacientes dentro do programa. Aconteceu. Mas antes do programa, realmente é muito comum acontecer isso, automutilação. Então, são todos os problemas que existem. Nós temos a percentagem de HIV positivo, mais de 20% dos pacientes, né? Hoje em dia, o HIV não assusta como antigamente, ele permite que se viva a vida praticamente longa como seria antes do HIV, mas nós temos que tratar dessas pacientes, mantê-las próximas a nós para poder continuar o tratamento, né? Então, são desafios. Agora, as pessoas se perguntam, o senso comum, e se a pessoa se arrepender? Né? Você estava me dizendo que se há um arrependimento... não tem volta. É o grande drama, né? Esse é o grande drama.
E por essa razão que o Conselho Federal de Medicina foi tão conservador na época e pediu 2 anos. Não são todos os países do mundo que pedem 2 anos. Tem países que pedem 1 ano, pedem 6 meses. A Tailândia não pede nem 1 dia, né? Porque o grande drama é o arrependimento. Felizmente, até hoje, não sei se vão continuar com essa sorte, não tivemos nenhum caso até hoje. Mas o arrependimento realmente não tem solução, né? Não tem solução. Aí, no caso, é porque a pessoa não era transexual. Difícil afirmar isso, difícil afirmar. É aquelas nuances que eu te falei, que transexual puro, sem dúvida, e o transexual que a gente está naquela transição entre travesti, homossexual, travesti, transexual. Essa transição pode ter casos semelhantes. Quando a gente sente ou pensa que possa ocorrer isso, nós não operamos. Nós já negamos cirurgia para muita gente, por essa razão. Inclusive, estamos sendo processados por 2 pacientes que exigem a cirurgia, pediram para... Está lá no STJ em Brasília. Pediram para fazer a cirurgia, que nos obriga a fazer a cirurgia, porque nós não quisemos fazer. E como funciona? Como que vocês decidem? Bom, este é um caso cirúrgico. Essa decisão realmente é o que é complicado. Então, depois de, no mínimo 2 anos, às vezes 3, 4 anos, né, o grupo já conhece o paciente mais ou menos bem. Então, é feito um encontro final do grupo, mas não na presença do paciente, em que é discutido, então, a situação toda desse histórico de 2, 3 anos. E aí é uma votação, a decisão tem que ser unânime. Unanimemente, se acha que tem que fazer a cirurgia, ela é feita. Se existe discrepância e conflito, a gente não faz. Eu lembro de 2 casos, assim, agora, com o senhor falando sobre essa questão da espera. O primeiro do filme Transamérica, né? Imagino que talvez o senhor já tenha visto, que é aquela primeira cena que é muito emblemática, né? Que a transexual, ela preenche vários requisitos, assim, então ela se veste de rosa, ela treina uma voz mais feminina, aí ela chega na parada de ônibus, ela se acha alta demais, ela baixa um pouquinho, e aí ela chega para conversar com o psicólogo, e ele pergunta, você tem certeza? Ela assim, não, claro, tenho certeza, e ela fica treinando antes como se comportar para o psicólogo. E aí eu lembro também de um livro lançado recentemente, que é O Nascimento de Joyce, que conta o processo de transição de uma transexual no Nordeste. E aí ela fala que ela teve negado várias vezes, né, o processo de redesignação, porque ela não se encaixava naquele padrão do que é considerado feminino, do que é considerado como mulher. Até que chegou no momento que ela disse assim, vou seguir o protocolo, então, e aí autorizaram a cirurgia. Como o senhor avalia essas questões? Será que a gente não segue demais o que pode ser considerado como mulher e acaba deixando, às vezes, a decisão da pessoa em algo como segundo plano? É verdade isso. Esse é o grande dilema que a gente corre, né? Não sei, inclusive, se a nossa exigência não é demasiada, não sabemos isso. Não sei se muitas das pacientes que nós não operamos e não chegando à conclusão da diagnóstica correta ou, vamos dizer assim, definitiva, se não realmente não precisavam fazer a cirurgia. É um assunto que tem que evoluir. Por isso que nós estamos tentando encontrar uma maneira de diagnosticar fisicamente o assunto. Nós temos trabalhado com ressonância magnética cerebral e marcadores no sangue para ver se a gente consegue, de algum modo, definir com mais precisão esse fato aí. Mas isso é verdadeiro o que tu falaste realmente. Doutor, eu acompanhei uma cirurgia que o senhor realizava, realmente uma coisa muito impressionante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da funcionalidade, porque a gente viu ali o senhor criar um órgão, sim. Né? Eu gostaria de saber como é que é a questão da funcionalidade, tanto do órgão sexual masculino quanto do feminino, sim, porque à época não se estava realizando a mudança para masculino, mas agora está se fazendo. Como é que é essa cirurgia? Na época não estava se fazendo porque ninguém pagava, mas nós já tínhamos feito alguns casos antes com o pagamento do governo do estado. Então nós já tínhamos feito algum. Não, isso é uma pergunta muito frequente, né? Como é que fica a funcionalidade sexual dessas pessoas? Vamos partir do homem para a mulher, que é o mais comum de todos. Não, assim, a sensibilidade genital persiste, porque a pele do pênis é conservada, um pedaço da glândula é conservado com inervação, que é o clitóris,
e tem sensibilidade erótica. Então, não há nenhum problema no relacionamento sexual se o problema fosse só local. Evidentemente que cada um tem o seu conceito de sexualidade também cerebral. Aí nós não podemos mexer, né? O que eu digo é o seguinte, quem tinha orgasmo durante a relação sexual antes, vai ter depois também. Quem não tinha, não vai ter. Né? Não vai ter um ato sexual puramente, né? De outro modo, certamente vai ter, né? Então, não há problema em relação a isso, não muda nada. A libido e o orgasmo, ele vai continuar existindo do mesmo modo. Então, não há problema quanto a isso. Porque a gente imagina que retirando o órgão sexual, bom... Mas uma parte fica, né? Aqui nessa reconstrução. A parte que fica tem sensibilidade erótica, que é a pele do pênis e um pedaço da glande. Inclusive, o pedaço da glande, com toda a inervação da glande masculina, fica tremendamente sensível, né? Então, isso realmente não constitui problema. E no caso da construção do órgão masculino? Bom, aí também, do mesmo modo, a gente, quando faz no braço o fálus masculino, e preserva o nervo, artéria e veia, quando se coloca no local, a gente faz a emenda do nervo da pele do braço com o nervo erótico que tem lá embaixo. Então, na verdade, a sensibilidade do braço, que é a sensibilidade que existe normal, ela se transforma em erótica, porque o nervo comunica numa zona erótica do cérebro. Então, transforma a sensibilidade tátil do braço numa sensibilidade de órgão sexual. Por isso é que não tem problema também. Quer dizer, não adiantaria não ter sensibilidade. Se faz um órgão sem sensibilidade, não adianta nada. Então é feito desse modo. E o protocolo que um homem trans segue para poder fazer a cirurgia é o mesmo que uma mulher trans segue? Sim, é a mesma coisa. Só que os grupos são diferentes, né? Nós não misturamos os grupos, né? Nós trabalhamos em grupo, por exemplo, grupo 6 ou 7 pessoas. Né? O feminino para o masculino tem o grupo feminino para o masculino, os grupos, e vice-versa dos homens, né? A gente não mistura os pacientes. Eles se conhecem, inclusive, frequentam o mesmo ambiente, mas não a mesma sala da reunião de grupo. A gente faz a diferença, sim. Em relação à cirurgia em si, doutora, qual é a mais complexa? E a cirurgia tem algum risco posterior para o paciente? Sim. Ela costuma dar algum tipo de problema do ponto de vista físico da cirurgia mesmo? A cirurgia normalmente é muito bem tolerada, são cirurgias prolongadas, mas os pacientes passam muito bem. Nunca tivemos nenhum risco de coisa mais séria, muito menos mortalidade, jamais tivemos isso, né? Acontece o seguinte, a cirurgia do homem para a mulher é uma cirurgia bem mais simples, né? Se trata de amputar o pênis, retirar os testículos e transformar o resto em vagina, grandes lábios e pequenos lábios e clitóris. Isso é feito numa cirurgia só e a gente, depois de alguns anos, faz isso em 3 horas e meia no máximo, que é um tempo relativamente rápido, né? Às vezes precisa fazer algum retoque plástico, basicamente para melhorar o aspecto local da genital. Já de mulher para homem é muito mais complexo. Primeiro a gente tem que retirar órgãos da mulher. Primeira coisa, o que mais incomoda no transexual feminino são as mamas. Quer dizer, são homens, eles se assemelham a homens, eles não podem tirar a camisa numa praia. Tem que esconder mama o tempo todo. Então isso é o que mais incomoda. Primeiro retira as mamas. A segunda cirurgia é feita em retirada de útero, ovário e anexo. E a vagina, internamente. É uma cirurgia, é a segunda cirurgia. Na terceira cirurgia, a gente constrói um pênis no braço e ainda faz a plástica da vulva. Né? Através da vulva se faz um escroto novo. A quarta cirurgia se transfere o fálus lá para o local. E uma quinta cirurgia se coloca prótese de silicone, tanto no pênis quanto nos testículos, para se tornar mais real a transformação. Então, são 5 cirurgias. Se for fazer, realmente, seguir um cronograma, leva mais de 1 ano isso. Mais de 1 ano. Em relação a questão da anatomia pélvica, ela não tem
problema nenhum em relação ao ato sexual, por exemplo? Tem problema, sim. Tem problema. A bacia do homem é mais fechada, né? A abertura da bacia embaixo é muito mais restrita no homem, porque a mulher é mais ampla, que tem que passar a cabeça do neném, né? O homem não tem isso. Então, a vagina é colocada ali e realmente tem algumas limitações, porque tem mais osso o homem ali do que a mulher. Então, tem uma certa dificuldade. E a gente procura ajeitar do melhor modo possível, mas existe esse problema, sim. Doutor, a gente viu aí no final, na segunda metade de 2015, um caso, porque o cinema tem uma certa amplitude, mas a televisão é muito maior. Tem um reality show americano que trata da vida das Kardashians, muitas futilidades, mas o pai de 2 ou 3 dessas personagens, que também fazia parte do reality show, que é um atleta olímpico americano, lá ganhou medalhista em 76, ele se reconheceu, se assumiu transgênero no ano passado. Como que isso acontece? As pessoas ficam pensando, e eu fiquei pensando, um homem que teve 3 filhas, né, 2 ou 3 filhas, que teve uma vida, enfim, masculina até então, né? Essa é a questão que o senhor colocava, ele se descobre tarde ou ele se reprimiu até então? Como é que é este processo? Ainda nós não entendemos bem certas coisas, né? O próprio filme A Garota da Austrália, da Dinamarca, perdão, ele mostra que durante o desenvolvimento do filme que ele já na infância tinha tido alguns sinais, né? Ele tinha tido uma certa amizade mais íntima com um rapaz, né, que inclusive apareceu. Onde ele coloca o avental da avó. Exatamente. Então, possivelmente, na nossa experiência, esses homens... Nós tivemos até um homem de 60 anos, com 3 filhas, 3 filhos, que resolveu ser mulher e eu operei ele. Então, mas se a gente vai... Por isso que as reuniões de grupo... a gente começa a analisar as coisas do passado, eles começam a recordar fatos e sempre tem fatos dessa natureza. As coisas não começam realmente aos 60 anos, aos 50 anos, aos 40 anos. Ele já tem uma história anterior que leva a pensar que ele já tinha uma raizinha lá, um germezinho se armando. Eu acho que esse caso provavelmente deve ser assim também. Precisa ser estudado, né? A gente acaba enxergando a transexualidade muitas vezes como se fosse algo apenas biológico, então é interessante o senhor trazer, né, que também essa é uma questão que os estudos de gênero, inclusive, dizem que é biopsicossocial, né, envolve outros fatos da vida. E aí, então, eu fico me perguntando, assim, se... Hoje existe a compreensão de que não é apenas a questão biológica, né, que define a transexualidade. E existem pessoas transexuais que buscam o programa, mas que na participação dos grupos decide que a cirurgia não é a melhor opção para si própria, mas continuam se reconhecendo como transexuais. Como que o programa, no caso no Clínicas, lida com essas questões? Sim, tivemos. É um programa grande como o nosso, mais de 300 pacientes avaliados nesse período de 15 anos aí. Tem de tudo que é situação, né? Tivemos várias situações dessas. Pessoas que resolveram no meio do tratamento, não é o que eu quero realmente. Continuaram sendo transexuais sem querer se operar, porque existe essa classificação. Tem transexual típico que não quer operar, né? Alguns por medo, outros porque não querem, né? Então, isso existe frequentemente. O que nós não queremos é que isso aconteça depois da cirurgia, né? Aí é desagradável. Doutor, a homossexualidade já foi considerada, já esteve no Código Internacional de Doenças e a transexualidade continua no Código. O senhor acha que com essas questões de visibilidade, com os avanços da própria medicina e da psiquiatria, isso vai deixar... A gente está próximo de que isso saia do... É muito provável, né? As coisas têm evoluído nessa área de problema de gênero muito rapidamente. Eu creio que vai acontecer isso, sim. Mas isso não vai mudar nada em relação à cirurgia, nem ao tratamento, não vai mudar. Mas do ponto de vista social... Vai diminuir talvez a discriminação de alguma coisa, né? Talvez não considerar mais doente, a pessoa não é um doente. É uma opção que ele teve. Eu falei do caso dos gêmeos.
É que os gêmeos são pessoas que univitelinos são absolutamente iguais em tudo, até no temperamento. E nós tivemos um caso que um era transexual e o outro não. Então, isso leva a crer que possa existir um fator ambiental aí no meio, né? Na formação social da pessoa. Eu fiquei bastante curioso em relação a essa questão das pessoas que não são do Estado e precisam sair do seu Estado para vir para cá para fazer cirurgia. E aí eu queria que o senhor desse um breve relato, talvez, de alguma situação que tenha lhe sensibilizado, porque isso parece uma coisa bastante grave, né? Que a pessoa tem que resolver um problema, por exemplo, num país de tamanho continental como o Brasil, que ela tem que sair do seu estado hoje para poder passar por um processo ou de acompanhamento ou de realização da cirurgia mesmo, né? Isso não está equacionado ainda de modo perfeito, na minha opinião. O SUS ainda não conseguiu acertar esses fatos. Varia de estado para estado. Por exemplo, tivemos no Mato Grosso do Sul, uma paciente que foi operada por nós, que eles pagavam todas as viagens dela e a estadia em Porto Alegre. E ela acabou operando. Tivemos no caso de Brasília também, do mesmo modo, uma moça que hoje em dia trabalha no salão em Brasília, muito entusiasta do nosso grupo. E temos casos quase que mensais aí de pessoas que pedem para vir, têm dificuldade em vir. Então, esse é um problema que não está equacionado ainda. Acontece desistência por causa por isso que pessoas. o Ministério queria 8 grupos no Brasil para fazer. Não dá para fazer um em cada estado, tenho a impressão que vai ser complicado. Mas estamos evoluindo nisso, né? E há profissionais da saúde demandando isso, doutor? O senhor tem colegas, porque o senhor foi precursor. E esse papel precursor do senhor foi importante para abrir as portas aqui, né? Há outros colegas do senhor que também estão cumprindo esse papel precursor em outros estados brasileiros? Não muitos, né? Não muitos. Acho que esse é um problema grande. É uma cirurgia complicada de aprender, o aprendizado é longo, pouca gente se dispõe a fazer isso. No Rio de Janeiro houve um colega que se dispôs a fazer e aprendeu bem, eu fui lá com ele, e ele fez muitas cirurgias. Mas por alguma razão ele não está mais fazendo agora. Acho que houve um problema dentro do hospital com um entendimento entre eles. E já recebi alguns colegas interessados de vários estados brasileiros, mas que quando chegaram aqui viram a dificuldade de ter que ficar mais tempo aqui, não desistiram. Acho que esse é um ponto que o Ministério tem que realmente pegar a fundo e conseguir gente interessada para ser treinada aqui ou em São Paulo, onde for, ou até no exterior. Esse assunto chega a ser tratado academicamente? Não. Não? Academicamente, não. E pode ser algum reflexo de alguma discriminação, preconceito, assim, da pessoa talvez simplesmente não se interessar por essa cirurgia, enfim, por questões... Pode ser, sim. Doutor, quais são os pré-requisitos para a pessoa ingressar nesse grupo? Como que ele acontece? Como é que acontece esse serviço lá no Clínicas? Basta a pessoa ter desejo de poder frequentar o grupo, né? Nós não gostamos das pessoas que dizer eu quero operar imediato, não quero participar do grupo. O grupo é importante porque, inclusive, modifica as pessoas. É muito interessante isso. Quando eles entram lá, eles não são os mesmos quando eles são operados. Porque conhecer outras pessoas iguais, com os mesmos problemas semelhantes, poder trocar ideias, poder trocar vivências, isso é muito importante. Se aceitar como são, etc. Como agir na sua vida privada, porque eles não sabem como agir, é muito complicado. Então, por exemplo, o homem para a mulher, eles se vestem como mulher, travesti, né, se transveste, eles não têm ainda conhecimento de como deve se comportar. E a vivência é muito importante. Até a maneira de cruzar as pernas, eles acabam aprendendo, porque o homem cruza a perna assim, a mulher não faz isso, né? Mas eles são homens, né? Na verdade, nasceram homens, né? Então, tudo isso eles aprendem lá no grupo, a se maquiar, como lidar com os pelos, tem gente que tem bastante pelo, até barba, né? Como lidar com essas coisas, eles aprendem no grupo. Então, o grupo é extremamente importante. E eu acho que nunca vai desaparecer a necessidade de ter o grupo, né? Existe uma idade mínima para ingresso? Sim. Não, para ingresso não tem idade mínima. Para cirurgia que tem a maior idade, tem que ter acima de 18 anos. Mas para o grupo... Nós temos gente abaixo de 18 anos no grupo. Nós aceitamos. É interessante assim que a pessoa sente vontade de participar e de fazer. É melhor começar logo, né?
Mas não mais do que 16, 17 anos. Aí, menos que isso não se aceita. Mas essa restrição de idade, perdão, ela seria biológica? É biológico. A restrição de idade é biológica. É biológico. É. A gente acha que antes dessa idade a pessoa não tem condição de definir o seu gênero adequadamente, né? Então, o que a gente faz quando é menos de 17 anos, a gente faz tratamento psiquiátrico, aí encaminha para a psiquiatria do hospital, tem grupo só para isso, para tratar essas pessoas, enquanto eles amadurecem, então, a sua ideia, né? Ah, tá, mas aí não seria uma questão biológica mesmo, seria uma questão mais de percepção de si mesmo, na interpretação de vocês? Não. Ou o corpo, antes dos 16 anos, tem peculiaridades que não poderia aguentar uma cirurgia tão invasiva assim? Não, primeiro que a lei não permite fazer antes dos 18 anos, né? Então, isso pode ser que mude, eu não sei. Não, biológico eu falei no sentido de que a definição da identidade de gênero não acontece antes dessa idade, mais ou menos. Então, a gente não pode colocar num grupo pessoas que ainda não estão perfeitamente com a identidade pronta, né? Infelizmente, tem pessoas que demoram muito a ter identidade de gênero. Dr. Walter, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas, agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima.